Dia 27 de maio foi Dia Nacional da Mata Atlântica, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente e dia 24 de junho, o Dia da Araucária. Mas por mais um ano não há o que comemorar. Os resultados do relatório anual do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, lançado recentemente, por exemplo, mostram por quê. O documento anual, produzido desde 1989 pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou que perdemos mais de 21 mil hectares de florestas naturais em 2021, 2,5 hectares por hora. O resultado é o mais alto desde 2015. É também 90% maior do que o melhor valor da série histórica alcançado em 2018. Com esse aumento de desmatamento, mais de 10 milhões de toneladas de CO2 foram lançadas à atmosfera, intensificando ainda mais o já muito grave cenário causado pelas mudanças climáticas. A destruição da Mata Atlântica aumentou em praticamente todos os estados, mas ainda mais em algumas regiões como Minas Gerais, Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul, que juntas acumularam 85% do total. Em 31 de dezembro de 2022, termina o mandato de Jair Bolsonaro. Isso se não houver reeleição do atual presidente. Nos 4 anos em que ocupou o mais alto cargo do Poder Executivo Federal, Bolsonaro deixa um cenário de terra arrasada ao Brasil, que promete prejudicar o país por muitos anos e impactar direta e definitivamente as atuais e futuras gerações. Os efeitos da política bolsonarista ainda são incalculáveis e imensuráveis, mas serão sentidos por toda a nação por muitos anos. Algumas consequências são completamente irreparáveis, como as relacionadas aos danos sociais e ambientais impostos ao Brasil. Estruturas de Estado inteiras foram desmontadas, políticas públicas sociais e ambientais construídas a partir de muita luta da sociedade civil acabaram desfeitas. Direitos humanos e ambientais foram todos os dias, por mais de 1.400 dias, violados. Todos os dias da gestão, o governo criou obstáculos para o bom desempenho e o progresso das áreas da saúde, educação, economia, ciência, previdência, comunicação, transparência e natureza, por exemplo. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil em janeiro de 2019, uma área de floresta do tamanho da Bélgica virou cinza só na Amazônia. E o Brasil foi o único país do G20 a aumentar suas emissões de carbono no ano pandêmico de 2020. O desmatamento durante 2019 a 2021 aumentou 79% em comparação com os 3 anos anteriores, de 2016 a 2018, nas áreas que deveriam ser protegidas na Amazônia, como unidades de conservação e terras indígenas. Em 2020, o Brasil também passou a perder pelo menos 24 árvores por segundo, enquanto os alertas de desmatamento explodiam. O ritmo de destruição cresceu 12% em 2020, com uma perda de 4,2 milhões de hectares de floresta primária tropical, uma área equivalente ao território dos Países Baixos. Em 2020, o número de incêndios no Pantanal já havia sido 440% maior que a média dos últimos anos, e o desmatamento na Amazônia atingiu 10.551 km², a maior taxa em 12 anos. Nos últimos 25 anos, o IBAMA aplicou 34,8 bilhões em multas por desmatamento em todo o Brasil, mas somente 1,4% em média desse valor, o equivalente a 492 milhões, foi pago. Só o sul do Brasil, em 25 anos, soma mais de 3 bilhões de multas ambientais não pagas. O valor seria suficiente para regularizar praticamente todos os processos de desapropriação das unidades de conservação ambientais brasileiras criadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, as multas pagas por crimes ambientais nos estados da Amazônia Legal caíram 93% comparadas aos 4 anos anteriores. Entraves à fiscalização ambiental impostos pela gestão Bolsonaro pioraram o que já estava ruim.
Mudanças nas regras internas do Ministério do Meio Ambiente e na legislação entre 2019 e 2020 burocratizaram mais o trabalho de campo dos fiscais e o andamento interno de processos ligados à apuração de infrações ambientais, como desmate e extração de madeira irregular. Hoje, existem cerca de 99 mil processos de infração ambiental pendentes de julgamentos no IBAMA. Mais de 20 milhões de pessoas foram deslocadas internamente, em média, a cada ano, apenas entre 2008 e 2019, por conta de eventos relacionados ao clima, como secas e queimadas, por exemplo. Entre 1995 e 2014, o Banco Mundial fez um estudo para calcular quanto o Brasil perde ao não fornecer respostas adequadas a desastres naturais. Os prejuízos apontados pelo levantamento foram na ordem de 800 milhões de reais por mês. De acordo com o relatório, os dados econômicos acabam ainda mais agravados quando é a população pobre a mais afetada pelas catástrofes. Quanto mais afetamos a saúde do ecossistema, portanto, mais estamos condenando oportunidades de negócio, renda e as condições para a garantia de vida na terra destas e das futuras gerações. A legislação ambiental no Brasil é uma das mais modernas e rígidas do mundo. A nação foi uma das primeiras a fortalecer a legislação ambiental e a primeira na América do Sul a ter uma política nacional do meio ambiente. Por outro lado, é também uma das mais desrespeitadas do planeta. Especialmente na gestão Bolsonaro, foram acumuladas autuações sobre infrações ambientais não feitas, multas não cobradas, impunidades que predominam e isentam corporações por danos causados ao patrimônio natural, redução de profissionais nas funções de fiscalização, desmonte de fundos internacionais ambientais, extinção de conselhos atuantes em prol da natureza, militarização de órgãos ambientais, tentativas de censura e limitação da transparência, retirada de direitos básicos de comunidades indígenas e tradicionais, assassinatos de líderes indígenas e alterações em leis que visam estimular ainda mais o uso de agrotóxicos no país, por exemplo. Bolsonaro também não foi responsável pela gestão mais aberta às práticas democráticas relativas à liberdade de opinião, expressão e cobrança de transparência. O desmonte de conselhos, comissões e colegiados que contavam com a participação da sociedade civil e freavam a aprovação de propostas abusivas contra desmontes socioambientais, por exemplo, foi uma constante durante a gestão. A chamada Lei da Mordaça, como ficou conhecida, também proibiu, em março de 2021, que servidores do ICMBio falassem com a imprensa sem autorização prévia e determinou que toda a produção científica dos servidores do Instituto passasse a ser autorizada por superiores antes de ser tornada pública. Em julho de 2021, o governo chegou a impor sigilo de 100 anos sobre informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome de Carlos Bolsonaro, do Republicanos, e Eduardo Bolsonaro, do PSL, filhos do presidente Jair Bolsonaro. A revista Cruzoé havia solicitado, via Lei de Acesso à Informação, a relação de filhos do presidente da República que possuem ou possuíram cartões de identificação que dão ingresso às leitoras e vias de passagem do Palácio do Planalto e anexos, acompanhada da respectiva data de emissão e de devolução do cartão de acesso entre 2003 e 2021. A Secretaria-Geral da Presidência respondeu impondo sigilo às informações. Antes disso, o primeiro semestre de 2020 já havia encerrado com o pior índice da história em termos de concessão de dados públicos pela Lei de Acesso à Informação. Entre janeiro e junho daquele ano, órgãos federais decidiram abrir as informações em apenas pouco mais da metade das 86.656 solicitações recebidas, o equivalente a 54%. A lei entrou em vigor em 2012 e, desde então, o índice de acessos concedidos nunca tinha ficado abaixo de 65%. O Brasil também praticamente dobrou em um ano o número de armas registradas em posse de cidadãos, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em julho de 2021 pelo Fórum de Segurança Pública. Houve 186.071 novos registros em 2020, um aumento de 97,1% em um ano.
Bolsonaro sempre foi um dos maiores incentivadores da posse de arma de fogo. Esse estímulo colocou o tema da caça de animais envolto em mais esforços para flexibilizações e retrocessos. Mesmo proibida no Brasil desde 1967, com a Lei da Fauna, a prática historicamente exercida no país e na gestão de Bolsonaro ganhou ainda mais apoio. Uma das maiores atuais ameaças de piora desse cenário envolve o projeto de lei 5.544 de 2020, que, se aprovado, legalizaria a perseguição, a captura e o abate de animais silvestres no país. Atualmente, por ser uma espécie exótica, invasora e com grande poder reprodutivo, adaptativo e predatório, apenas o javali pode ser caçado no Brasil. A proposta de expandir a liberação para animais silvestres também é de autoria do deputado federal Nilson Steinsack e foi retirada da pauta da Câmara dos Deputados em 2021 por forte pressão popular. A qualquer momento, no entanto, a discussão sobre o assunto será retomada. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência, a situação dos animais e do meio ambiente só piorou. Ele sancionou a criação do Dia Nacional do Rodeio na mesma data do Dia Mundial dos Animais, apoiou a prática e estabeleceu uma portaria autorizando o uso de armas brancas e cães na caça de espécies consideradas exóticas ou nativas. Também defendeu a liberação da caça no Brasil ao aparecer em um vídeo em 2018 durante uma passagem por Goiás, ao lado de um filiado da Associação Nacional de Caça e Conservação, dizendo parabéns pela forma como encaro esse esporte saudável. Ao eleger Bolsonaro, o brasileiro se apegou a uma figura arquetípica do herói, que representaria a função de um messias salvador da pátria e protetor dos ressentidos. Segundo Jung, o psiquiatra suíço, nascido em 1875 e fundador da psicologia analítica, todas as pessoas têm figuras fixadas em seus imaginários desde a infância. Essas imagens estariam presentes em mitos, fábulas, lendas, histórias e seriam formadas independentemente do país, da cultura, da religião ou dos costumes de uma sociedade por meio da repetição progressiva de experiências da vida humana e que ficam enraizadas no inconsciente coletivo de todos. No caso de Bolsonaro, ferramentas psicodiscursivas foram exploradas desde a época da campanha eleitoral, de forma inconsciente ou consciente, na construção da narrativa eleitoral do então candidato. Associado a isso, o ressentimento da população brasileira com a história política, econômica e social do país, o conservadorismo e o medo da perda do status quo foram fenômenos que registraram um crescimento significativo, junto com a descrença da sociedade com o cenário político. O brasileiro é o povo que menos confia em seus políticos na comparação com outras grandes economias do mundo. Uma pesquisa da organização GfK Verem revelou que apenas 6% dos brasileiros indicam ter confiança nos políticos. O país fica na última colocação, bem próximo da França e da Espanha. Em julho de 2013, um relatório da organização Transparência Internacional sobre percepção de corrupção apontou que 81% dos brasileiros acreditam que os partidos políticos são corruptos. Para 72% dos ouvidos pela pesquisa, os partidos são vistos como as instituições mais corruptas em 51 países. Para 72%, depois dos partidos, o Congresso Nacional é a instituição mais corrupta, seguida pela polícia, para 70%, serviços médicos e de saúde, com 55%, e pelo judiciário, com 50%. Para se eleger, Bolsonaro se aproveitou do sentimento de profundo ressentimento que domina a maioria dos brasileiros. Convenceu de que seria a melhor opção para um público que sente que não tem seus direitos básicos assegurados, para outro que se frustrou com promessas públicas não cumpridas, para mais um que nutre historicamente o medo da perda do status quo e para outro que vê o conservadorismo, a intolerância, o conflito e métodos punitivos e vingativos como caminhos para a resolução de problemas sociais. Bolsonaro personificou em uma só figura e em sua forma de governar valores e ideais machistas, misóginos, violentos, racistas, preconceituosos, excludentes, classicistas e elitistas. A eleição da atual gestão federal também teve a seu favor um terreno fértil, criado pela carência educacional do brasileiro e pela ausência de estímulos ao conhecimento da educomunicação, que é o método de ensino no qual a comunicação em massa e a mídia são usadas como elemento de educação para facilitar a correta interpretação dos conteúdos entre os cidadãos. Nesse campo, em que a presença do conservadorismo foi essencial,
a chamada fábrica de fake news encontrou um amplo espaço para se desenvolver. A nível internacional, já havia contribuído com a eleição do ex-presidente norte-americano Donald Trump e com o crescimento de conceitos, ideias, partidos e figuras políticas de extrema-direita em países europeus. Em um movimento sinérgico às tendências globais, Bolsonaro foi eleito no Brasil em 2019 com uma política capaz de provocar o maior desmonte de direitos e políticas socioambientais da história do Brasil. Nada menos que 98,21% dos eleitores de Jair Bolsonaro foram expostos a uma ou mais notícias falsas durante a eleição e 89,77% acreditaram que os fatos eram verdade, de acordo com a organização Havas, a plataforma de mobilização online. Bolsonaro viabilizou as condições ideais para que o projeto ultraliberal do economista e ministro da Economia em sua gestão, Paulo Guedes, formado pela famosa Escola de Economia de Chicago, tradicional pela promoção do extremo liberalismo econômico, promovesse enorme estímulo à privatização, à venda de ativos públicos e à consolidação de um Estado mínimo no Brasil, ideal aos critérios do neoliberalismo. No livro A Doutrina do Choque, a jornalista Naomi Klein revela como diferentes tragédias, naturais ou construídas, favorecem o processo de ascensão do capitalismo do desastre, a forma como o neoliberalismo encontrou para se tornar hegemônico em lugares onde até então não era. Em Nova Orleans, por exemplo, após o furacão Katrina em agosto de 2005, com base em conselhos do economista neoliberal Milton Friedman, a educação foi reformulada e as escolas públicas privatizadas. No livro, ela lembra como muito desses projetos de poder do capitalismo são impopulares e dependem de choques para serem implementados ou impostos. Guerras, ditaduras, tragédias ambientais, pandemias ou períodos de extrema supressão de direitos favorecem esse plano posto em prática enquanto a sociedade ainda se recupera dos choques vividos pelos traumas inesperados. Também nesse sentido, o cenário do Brasil no período pós-pandemia deve ser ainda mais dramático do que parece. A sociedade brasileira hoje experimenta um enfraquecimento violento de práticas, condutas e instituições democráticas, que deveriam ser protegidas e defendidas por todas as pessoas para que fosse possível fornecer às atuais e futuras gerações condições de vida digna e saudável na Terra. Se o potencial de geração de renda e a receita que o ambiente natural bem protegido e conservado é capaz de gerar fosse levado em consideração no Brasil, as oportunidades de ascensão de novos negócios cresceriam exponencialmente. De modo oposto, o que se vê no atual cenário brasileiro são as oportunidades cada vez mais escassas. Cerca de 1,38 mil quilômetros quadrados foram desmatados somente em unidades de conservação localizadas na Amazônia Legal ao longo de 2021, de acordo com o INPE. A área equivale a uma cidade do tamanho de Teresina. O índice representou um aumento de 16,8% em relação a 2020. De acordo com o Índice de Competitividade Turística, documento elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil lidera o ranking dos países com recursos naturais de beleza cênica, ficando atrás somente do México. Estados Unidos ficam atrás, em quinto lugar. Só em 2019, o Serviço de Parques Nacionais norte-americano registrou 328 milhões de visitantes, que gastaram cerca de 21 bilhões de dólares nas regiões onde os parques estão inseridos, gerando 341 mil empregos, 14 bilhões de dólares em renda do trabalho e 24,3 bilhões em valor agregado. É uma realidade cientificamente inegável que as mudanças climáticas já afetam todas as partes do mundo. E se não reduzirmos as emissões de gases que intensificam o efeito estufa ainda nessa década, os impactos serão cada dia ainda mais severos e as consequências absolutamente irreversíveis. E vão ser as novas e futuras gerações as que mais vão sofrer com as consequências do problema. Secas e inundações devastadoras, calor extremo, crise hídrica, problemas de saúde ocasionados pela falta de qualidade do ar, riscos à segurança alimentar e aumento da fome no mundo, morte de florestas, extinção de espécies e o aumento das condições para que novos vírus e doenças mortais sejam transmitidas são alguns dos exemplos.
De acordo com o último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, ao longo ainda da próxima década, as mudanças climáticas vão colocar entre 32 milhões a 132 milhões de pessoas na extrema pobreza. O relatório mostra que cada 10º de grau de aquecimento faz com que também aumentem as ameaças às pessoas, às espécies e aos ecossistemas. Mesmo o limite de 1,5 graus, uma meta global do Acordo de Paris, segundo o estudo, não é seguro para todos. Com esse índice de 1,5 de aquecimento, diversas geleiras em todo o mundo vão desaparecer por completo ou perder a maior parte de seus volumes. Mais de 350 milhões de pessoas vão enfrentar escassez de água até 2030 e até 14% das espécies terrestres vão correr o risco de extinção. É preciso que, cada vez mais, a harmonia com a natureza se apresente como proposta neutralizadora da ação negativa do ser humano sobre a Terra. O conceito de One Health, ou saúde única, na tradução para o português, se refere à integração entre saúde humana, animal, conservação da natureza e adoção de políticas públicas efetivas para a prevenção e o controle de enfermidades nos níveis local, regional, nacional e mundial, e precisa predominar para proteger pessoas e animais de doenças, ou impedir cortes de interações e prejuízos econômicos que podem acompanhar esses surtos de doenças, como ocorreu no caso da pandemia causada pela Covid-19. É também inquestionável que todos os negócios precisarão estar cada vez mais alinhados a preocupações climáticas. Caso contrário, a crise hídrica, por exemplo, já sentida com maior intensidade entre os anos de 2020 e 2021, promete gerar impactos ainda mais graves. O incômodo de membros da sociedade, temerosos com a ascensão das classes populares ou revoltados com as denúncias de corrupção que envolveram Lula em 2005 e favoráveis ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, em 2016, contribuiu para o fortalecimento do presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu com uma campanha baseada na promoção da intolerância e na ausência de debate. Bolsonaro se oportunizou eleitoralmente desse ressentimento e desejo de vingança, do qual ele também parece ser vítima. O que o ressentido quer é uma espécie de vingança. No ressentimento, concebemos nossos problemas sociais como insuficiências que nos parecem sempre injustas, de responsabilidade de um outro, de alguém que teria o poder de remediar nossas mazelas, mas não o fez. Hoje precisamos, como sociedade, confessar que era impossível não saber o que Bolsonaro faria e o que sua gestão deixaria de consequências para o Brasil. Seu histórico político, em quase 3 décadas como deputado federal, apresentando cerca de 170 projetos de lei, mas tendo apenas 2 inexpressivos aprovados, era uma clara evidência. Suas falas radicais e incontáveis entrevistas durante o tempo em que ele foi deputado federal e na campanha política também já mostravam muito do que seria a gestão federal que ele pretendia fazer. Ocorre que, mesmo diante de todas as evidências, não quisemos enxergar. A sociedade brasileira optou por eleger o que parecia ser o homem forte, o grande líder, como Hannah Arendt indicou ser o comportamento da chamada ralé, que contribui para que líderes políticos de perfil totalitário cheguem ao poder. Essa parcela social, segundo ela, tem apreço pela violência, é contra partidos políticos e não gosta de política. Define culpados, deseja ordem e, por isso, é compatível com o conservadorismo, contanto que possa se beneficiar dele, nem que seja na condição de vítima. E o que ela espera é ter acesso à história, mesmo que para isso haja o preço da destruição. Hannah diz que logo que o movimento no mundo fictício que as abrigou é destruído, essas massas retornam ao seu antigo status de indivíduos isolados, que aceitam de bom grado uma nova função em um mundo novo ou mergulham novamente em sua antiga e desesperada superfluidade. Abandonam calmamente o movimento como algo que não deu certo e procuram em torno de si outra ficção que recupere força suficiente para criar um novo movimento de massa, diz ela no livro Origens do Totalitarismo. Se quisermos, portanto, evoluir como nação democrática, precisamos olhar para as instituições políticas e buscar fortalecê-las.
Conhecer o histórico político dos candidatos, aprender com a história e ter mais criticidade na absorção de informações. Estamos diante da oportunidade de evoluir como sociedade, superando ressentimentos, preconceitos, sensos comuns e valorizando o bem coletivo, que inclui principalmente a natureza e o patrimônio natural. Para sobreviver com mais dignidade e permitir que as novas e as futuras gerações também o façam, precisamos pensar mais no coletivo e manifestar menos egoísmo. Abandonar a rota autodestrutiva viabilizada pela existência e a manutenção do ressentimento que tanto assombra e ainda compromete a espécie humana, as relações sociais, políticas e a conexão interdependente e saudável que deve ocorrer entre as diferentes formas de vida que habitam a Terra. Precisamos de uma vez por todas compreender que somos parte desse sistema inteligente e interconectado. Não superiores, apenas parte, mas que sendo parte podemos mudar tudo e para melhor. Ainda dá tempo. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Fabielle, que manda uma mensagem para o namorado Pedro. Pedro, obrigada por partilhar a vida comigo. Eu amo o que construímos até aqui e a ideia de tudo que ainda iremos construir. Você é o meu porto seguro e os meus dias são mais leves com você. Eu e os gatinhos te amamos muito. Valeu, gente! Beijo!